Letreiro branco em fundo preto. Ministério do Turismo, Grêmio União e Maringá Ferro Liga apresentam Visões do Futuro, Itapeva. Palavra emoções surge e se conecta a um celular que mostra a conversa por aplicativo. Palavra incerteza surge e se conecta ao calendário de janeiro de 2021, riscado com um X em página inteira. A expressão insegurança, pandemia mundial surge e se conecta ao celular, calendário, máscaras cirúrgicas e álcool em gel. A palavra recomeço surge e se conecta a um caderno espiral que tem frases à caneta riscadas por cima. As palavras relações humanas surgem e se conectam a um porta-retrato com a foto de 3 moças abraçadas. Em letras garrafais e azuis claras, o título Visões do Futuro. Tela escurece. Sob céu azul, vista aérea da cidade de Itapeva. Em destaque, as 2 torres da Catedral de Santana com uma cruz em cada topo. A fachada da catedral é vista de cima. No entorno, prédios comerciais e residenciais. Em frente à igreja, parte de uma praça com alguns coqueiros. Com 3 janelas e uma porta à frente da catedral. Em vista aérea, o centro da praça com o telhado de um quiosque, árvores e coqueiros em volta aparecem em movimento circular que se afasta até sumir. Do lado de fora, em frente à catedral, uma jovem de cabelos compridos e cacheados está sentada de costas em um banco de madeira. Pessoas caminham pela calçada da praça. Durante a pandemia do Covid-19, vimos a história acontecer diante dos nossos olhos. Mãos femininas passam álcool em gel. Tivemos que nos adaptar com as novas medidas de prevenção, como o uso de máscara, o distanciamento social, nos afastamos de quem amamos. Criamos rotinas. No começo pareciam interessantes, porém com o tempo tudo ficou repetitivo. A esperança de dias melhores pareciam longe de se tornar realidade. Agora, com a possibilidade da pandemia chegar ao fim, graças à vacinação, iremos refletir como foi esse período para nós jovens, o que afetou em nossas vidas, como vamos superar esses obstáculos. O que esperar do futuro? O relógio na parede da catedral marca 9h20 da manhã. Pessoas caminham pela rua. Algumas usam máscara de proteção e outras não. 2 jovens conversam sem máscara. Olham e apontam para um senhor que passa ao lado delas. 6 rapazes jogam basquete em uma quadra. Em quadra de areia, um time joga vôlei. Pessoas se exercitam em academia ao ar livre. Uma pista de corrida vazia. 3 meninos com calças largas estão em uma pista de skate. Um deles, sobre o skate, desce a rampa e salta sobre uma barra de ferro. Homem pedala sobre a ciclofaixa. Sobre fundo preto, a palavra início. Na sala. Uma adolescente branca de pijama com caneca na mão se acomoda no sofá. Liga a TV com o controle remoto. Primeira morte provocada pelo coronavírus. A vítima é um homem de 62 anos que estava no hospital em São Paulo. Ele não tinha viajado para o exterior. Outras 4 mortes são investigadas na capital paulista. Covid-19. E até agora são 46 Interrompe o gole de café e olha para a TV com atenção. Portanto, é hora de ficar ainda mais alerta, Sérgio. Redobrar cuidados, Adriana. E o estado de São Paulo começou hoje a quarentena com o fechamento obrigatório dos serviços considerados não essenciais. Chineses divulgam o genoma do vírus. É um coronavírus semelhante ao da SARS e da MERS. Com construção de hospital de apenas Um paciente bate os dedos na caneca. Surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus, mas se sabe muito pouco sobre ele até agora. 2 pessoas que tiveram o vírus morreram. A Organização Mundial da Saúde declarou que a evolução do novo coronavírus chegou ao status de pandemia. A gente continua nesse assunto. Desliga a TV. Decreta estado de calamidade. Tela escurece. No horizonte, em imagem acelerada, o nascer do sol. Uma nuvem grande e cinzenta corre em direção ao sol.
visto de dentro de um carro, um semáforo fechado em contagem regressiva. Estevam, 17 anos. No começo, assim, eu achei que era alguma coisa que ia durar pouco tempo, tipo uns 15 dias, como vinha falado, né? Pensei que ia ser um vírus mais de boa, mas acabou que não foi isso que realmente aconteceu e durou mais do que eu esperava. Ana, 16 eu esperava anos. que fosse algo curto, né? Porque com a ciência, a tecnologia, eu achava assim que era só um susto, que não ia ser nada demais, sabe? Que ia ser algo passageiro, só um negocinho assim ali, um espanto, mas nada preocupante. Pablo, Porém, 18 anos. O que a gente viu é que não foi tão passageiro desse jeito que a gente pensou. Em sala ampla, um sofá de canto é vagarosamente revelado. Ao lado do sofá, uma janela entre uma cortina branca. A luz do dia atravessa uma janela e ilumina a cozinha da casa, que está arrumada. Durante esse período, eu passei a ficar mais tempo em casa, coisa que não era acostumada, que saía de manhã, né? Que daí naquela época eu já estudava de manhã, então eu saía cedo, ficava na escola. E por fazer bastante atividade lá, eu ficava recorrentemente o dia inteiro, então eu só voltava à tarde para casa, bem quase noite. Então, aí começou a mudar isso, eu ficar em casa, passar mais tempo com meu irmão. Deu uma estranhada no início, mas aí a gente foi se acostumando, sabe? Quando, né, começou a mudar fixo, né, que eu vi, foi medo, um pouco de medo, ansiedade, porque não sabia se aquilo ia durar para sempre, né? Ou se ia passar logo, acho que mais medo. Basicamente eu ficava mais tempo em casa, tipo, minha rotina era quarto, sala, banheiro, cozinha. Basicamente não saía dessa rotina monótona, que eu não gostava muito. Antigamente eu praticava muito esporte, antes da quarentena entrar e tudo mais. Eu também gostava muito de sair, sabe? Sair para tomar um sorvete, relaxar e tudo mais. Porém, hoje em dia, com a quarentena, ela afetou demais essa rotina. Então eu fiquei mais atrofiado dentro de casa, sabe? Não pude praticar meus esportes, então acabou alterando bastante. Eu comecei a acordar um pouco mais tarde, entende? Então aquela rotina tipo de garoto, opa, foco, sabe? Não tem mais. Sobre fundo preto, a palavra quarentena. A adolescente deitada na cama está coberta por um edredom. A pandemia não foi o que a gente esperava realmente. Pensávamos que ia ser rapidinho, mas foram 2 longos anos. Agora, ela está sentada diante de um notebook e escreve no caderno. Isso fez com que nossa rotina fosse totalmente alterada para ficarmos dentro de casa. Tudo isso gerou um misto de sentimentos e pensamentos que no fim tivemos que lidar. Novamente na cama, se levanta com desânimo. Como é que você tá? Eu não tô muito bem. Tá tudo tão estranho, os dias parecem iguais. Tem dias que eu não quero nem levantar. Eu tô com saudade de você, de rir de coisa boa. Lembra daquela vez que você... Vai ser tudo igual mesmo. Eu também tô me sentindo assim, sabe? Todo dia a mesma coisa. Mas agora eu tô tentando fazer coisas novas. E até que tá ajudando. Por que você não tenta fazer algo diferente também? Não sei, talvez eu tente fazer alguma coisa. De qualquer forma, valeu por me ouvir, eu tô fazendo mó drama. Vira-se na cama com impaciência. Não, é normal. Tá todo mundo meio mal esses tempos. Se cuida. No banheiro, se fita pelo espelho. Desliza os dedos nos cabelos soltos até o rosto. Agora, sentada no chão e com o caderno no colo, ela olha com desânimo para ele e dá algumas batidas com a caneta sobre a folha. Sobre o caderno espiral, sua mão segura uma caneta Bic. Novamente, em frente ao espelho, com os cabelos cacheados soltos, se fita com um olhar sério e pensativo. Na escola, a gente presta bem atenção, porque não tem distrações, não tem nada. Em casa, não. Em casa eu já tinha mais distrações, televisão. Então, a minha nota, que comumente era entre 7, 8, 9 e 10, caiu bastante. Eu ficava muito ansioso por não estar conseguindo dar conta das tarefas que tinha e ficava com medo de não ter fim isso daí e nunca mais voltar no presencial, pois eu queria terminar meu 3º ano formado presencialmente, pois queria aprender as coisas em si e ter uma formatura presencial. E isso foi crescendo um medo dentro de mim de que nunca isso ia acabar.
Me senti decepcionada, né? Porque estava acostumada a chegar no boletim no final do bimestre, geralmente está lá o 10, 9, 8, e começou a chegar 4, 5 e 6, entendeu? Eu me senti bem decepcionada, mas vamos pra frente. Decaí bastante, porque querendo ou não, você está ali em contato com o mundo digital. E hoje em dia todos nós sabemos que Instagram, Facebook é um grande roubo de atenção nosso. Então, querendo ou não, ao invés da gente estudar, estando em frente ao computador, a gente acabava se distraindo. Eu, pelo menos, me distraía, depois eu tinha que correr atrás para recompensar tudo isso, é claro. A relação com os estudos foram diferentes para cada jovem. Alguns estudaram muito, mas a maioria teve dificuldade de se adaptar ao estudo à distância, sem contar os jovens que, por alguma razão, não puderam nem estudar. Foi um período de grande adaptação e que nos fez sentir falta de como tudo era antes. Em tela preta, a palavra solidão. Uma cadeira de madeira em frente a eucaliptos. O distanciamento foi muito necessário, mas claro, trouxe dificuldades para todos nós. No campo aberto, perto da cadeira, a adolescente aparece e caminha. Elas foram diferentes para cada um, e a forma de lidar com elas também. De alguma forma, todos nós achamos algo para se apoiar. Agora, usando um moletom preto, ela está de costas em frente à cadeira. Aparece sentada. Vista de perto, ela usa uma máscara cirúrgica branca. Está com as mãos juntas entre as pernas. Agora, mais perto, ainda sentada, o chão ao redor da cadeira é de areia e ao fundo alguns arbustos e close de seu rosto com os olhos fechados. Os cabelos balançam com o vento. Abre os olhos. Detalhes em suas mãos ainda unidas. Os dedos polegares se movimentam repetidamente. De longe, a jovem permanece sentada. As nuvens passam rapidamente da direita para a esquerda enquanto o céu escurece. Sob céu claro, o totem Eu Amo Itapeva em letras brancas. Enquanto alguns se afastaram, outros se aproximaram da família e dos amigos. Não podemos e nem conseguiríamos mostrar nesse documentário a realidade de todos, principalmente quando se trata da família. Mas acredito que todos nós tivemos alguém com quem podíamos contar nesse período, mesmo que esse alguém fosse nós mesmos. Pés com All-Star caminham por uma calçada vermelha e amarela. É a jovem de cabelos compridos e cacheados. Olhando para trás, se vê em pé ao longe na calçada. Quando isso daí aconteceu de fechar um mundo assim, acabou que os medos foram se tornando cada vez piores e mais difícil de controlar. Então, quando voltou a abrir as coisas, tipo comércio e tal, se poder sair na rua, eu tive mais envolvimento nisso e acabei lidando melhor comigo mesmo. Curva a cabeça com tristeza. Ficar em casa, bastante tempo em casa, passar bastante tempo em casa. Não poder sair, coisa que era acostumada. Quadro negro com a frase: livros são sonhos que seguramos. Eu tentei focar em pontos fortes, né? Que eu gosto bastante de ler, então eu tentava ler algumas coisas diferentes para não ficar tanto naquela coisa repentina, ficção. Porque eu acho que num momento como aquele, a gente ler ficção não é um negócio muito legal não, né? Então eu tentava focar em outras coisas, tentava ver alguns outros hobbies para tentar fazer, para não ficar só naquilo, tô em casa e não poder fazer mais nada. Sobre fundo preto, a palavra emoções. De lateral, a adolescente sentada no sofá com o pé posto no assento. Joga a cabeça para trás e olha para cima. Volta e vira a cabeça para a janela. Entre uma fresta da cortina, que é soprada pelo vento, se vê parte de um telhado. Apesar de todas aquelas notícias e da situação que estávamos vivendo, buscamos um sentido e um motivo para continuarmos nos esforçando. Alguns se agarraram no futuro, outros nas lembranças. Seja qual for a sua motivação, isso te trouxe até aqui. Discos de vinil na parede. A adolescente está sentada no chão, com o olhar cabisbaixo.
Encostada na lateral da cama, ela vai se afastando. O corredor da casa e parte da sala surgem. O relógio na parede branca externa da igreja ainda marca 9h20 da manhã e vai se afastando. Mão masculina deposita um pouco de álcool em gel em mãos femininas que espalham o gel. A jovem de cabelos cacheados, sentada no banco da praça, está pensativa. Paisagem em vista aérea mostra o entardecer no campo, com a silhueta das árvores abaixo do céu em tons de azul e laranja. Do alto, as duas torres da catedral se aproximam e entre elas se revela as copas de 2 coqueiros na parte de trás do prédio. O céu entre nuvens sobrepõe os coqueiros. Olha, eu sinto que a pandemia pôde me aproximar mais da minha família. Porque eu sempre fui, por ser desenvolvedor e por gostar muito de mexer com o computador e tudo mais, eu sempre fiquei naquele mundo, sabe? Só vou ficar no meu computador aqui e tudo mais, então eu não conversava tanto com os meus pais, entende? Tá certo que a gente tem uma excelente relação, porém não era uma relação tão próxima, por exemplo, quando eu era criança, entende? Então acredito eu que com a entrada da pandemia eu pude ter mais esse vínculo com eles, sabe? Me aproximar novamente deles. Então a família se uniu, todo mundo preocupado com todo mundo, como sempre, né? Então acredito eu que foi uma excelente aproximação, na minha opinião. É triste não poder ter contato físico pessoalmente, conversar pessoalmente, ver a pessoa ali, pois basicamente quase 2 anos preso dentro de casa, você quer ver uma pessoa por aí, nem que seja quem você não conheça, sabe? Eu não tinha muitos amigos que eu entrava em contato, até que durante a pandemia eu fiz bastante amizades. Só que foi uma relação meio distante, né? Porque a gente não tinha como conversar, sair, né? Com os amigos a gente ficou bem afastado, então, bem desse uma relação com eles, acho que diminuiu, sabe? Não tinha mais aquele contato, não tinha mais conversa, então perdi bastante amizades, dizer assim. Com a família, ao mesmo tempo que era bom, né? Porque não passava muito tempo com eles e comecei a passar, era complicado, porque a gente estava acostumado se ver só num período e depois começou a se ver o dia inteiro. Tem o estresse, tem todo aquele lance que a gente não estava acostumado. Acho que também o que ajudou a ficar nesse momento estressante foi, né, o medo, porque daí começou a acontecer várias coisas, mortes, enfim, então. A minha sobrinha, ela nasceu durante, a quarentena, né? A pandemia, daí ninguém podia viajar para poder ver ela, entende? Então ficava, todo mundo ansioso, nossa, quero ver ela e tudo mais. E meus pais, sendo avós agora, né? Ficava naquele, nossa, queria tanto ver minha sobrinha, sabe? E não poder viajar porque tá tudo fechado e tudo mais. Então foi algo que, acho que a maior relação que, forte mesmo foi entre eu, meus pais e a minha sobrinha. Que foi um amor intenso, né? Poxa, ser tio pela primeira vez foi emocionante. Foi a relação com a minha prima. Acredito, assim, que a gente era muito distante porque teve uns problemas familiares aí. Então a gente acabou nesse tempo que a gente ficou juntas, mais tempo juntas, a gente se reconciliou. Foi uma das primordiais, eu acho. Então eu acabei que só fiquei conversando com meu pai e minha mãe, meu irmãozinho, e com a minha namorada, que eu tinha mais contato. No momento que essa transição ocorreu, do online para o presencial, foi comum nos sentirmos inseguros em se comunicar novamente. Mas, apesar de tudo, percebemos o valor das relações, por mais simples que sejam. Às vezes, somente estar perto de alguém é o suficiente. Sobre fundo preto, a palavra recomeço. Sentada em uma mureta, a adolescente sorri. Eu segui seu conselho. Hoje eu comecei a tentar fazer algumas atividades. Não foi muita coisa, mas foi bom, eu acho. Eu contei que eu comecei a pintar um quadro. Faz tanto tempo que eu não desenhava nada e eu esqueci como era bom e, sei lá, libertador. Eu acho que eu tô viajando já. Hoje foi meio ruim, eu vi umas notícias pesadas e fiquei meio mal o resto do dia. Não fiz muita coisa, mas tá tudo bem. Eu não tô me cobrando muito ultimamente e eu tô feliz por isso. Eu instalei um karaokê na minha TV, é tão legal. Não sei por que eu não fiz isso antes, eu espero que os vizinhos gostem da minha voz. Tô feliz com esses últimos dias. Faz tempo que eu não me sentia bem comigo mesmo e eu tô quase terminando de pintar aquele quadro lá.
Eu te mando fotos quando eu terminar. Eu acho que me tornei mais afetivo, pois como a gente não via tantas pessoas tanto tempo, acabei que fiquei muito apegado às pessoas. Por exemplo, medo de perdê-las, no caso, né? Por mais que eu tinha esse medo de nunca acabar, eu ainda tinha esperança, pois eu ficava o dia inteiro vendo os noticiários, vendo, os casos estão diminuindo. E isso criava uma esperança dentro de mim que logo, logo ia voltar tudo normal. Ana, com um olhar distante. Por mais complicado que seja, às vezes, certas situações, não foque no agora. As coisas estão difíceis, mas mais para frente vai valer um pouco a pena, entendeu? Que você vai crescer, você vai ver que as coisas vão estar melhores para você. Então não desiste, continue em frente e levanta a cabeça. Meus pais sempre foram a minha motivação. E também eu tenho meu sonho desde criança e meus pais têm esse sonho também. Na verdade é um sonho meu, mas que eles abraçaram, que é de ser sargento, de entrar no exército, sabe? Realizar todos esses sonhos. E conforme o tempo passava, eu falava, poxa, se eu não voltar ao foco, eu não vou conquistar o que eu quero, entende? Por exemplo, eu não vou conseguir crescer, eu não vou conseguir vamos usar exemplos simples, um celular melhor ou uma casa melhor, entende? Então, por exemplo, isso acabou motivando eu a voltar ao normal, entende? Porque eu parava e olhava pra mim e falava, poxa, cadê aquele moleque sonhador, sabe? Aquele menino sonhador que, sonhava ir pra São Paulo, pra cidade grande, viver a vida, sabe? Aquela rotina adoidada, que é 24 horas, então. Daí eu falei, poxa, cadê aquele menino, né, que sempre sonhou a infância toda e a adolescência? Vou me deixar me abalar por essa pandemia? Então, querendo ou não, eu me automotivei e meus pais, meus irmãos foram, um baita alicerce pra mim. Foi, eles que me botaram realmente pra cima novamente, sabe? Porque se não fosse por eles, acho que eu não teria demorado mais pra estar de volta ao eixo, digamos assim. Pra mim, sinceramente, eu não tenho algo fixo na mente. Mas para o mundo, eu espero que as coisas estejam melhores, né? Que as pessoas enxerguem o que precisam mudar. E pensando em mim, eu espero que tudo flua como, né, tem que ser, como o destino quer, enfim. Espero que flua bem, né? Por mais, né, que às vezes as coisas não vão, mas eu espero que flua bem. Espero de verdade. Dedilha rapidamente os dedos das mãos. Eu aprendi a ter mais empatia com as pessoas, pois nem todo mundo passou a pandemia da mesma forma, né? E, por exemplo, alguns conseguiram passar de boa, alguns não conseguiram lidar, por exemplo, com as aulas online. Muita gente não tinha acesso, então eu fiquei mais empático com as pessoas em relação a isso. Eu, pelo menos, aprendi comigo mesmo, né? Nesse tempo que a gente teve para nós mesmos, refletindo e tudo mais, é que a gente deve manter a calma e lidar com os nossos sentimentos. Não podemos ser, como eu posso dizer, afobados, sabe, desesperados. E é muito complicado. Eu conheço várias pessoas que têm esse problema que, nossa, o que está acontecendo comigo? Eu não vou conseguir e tudo mais. Então, tenha calma, sabe? É o que eu penso, não tome a decisão precipitada. Não, nossa, não aconteceu isso, vai dar errado, entende? Sobre o mundo, eu acredito que uma hora o vírus vai se extinguir, né? Só que a gente vai, ao mesmo tempo, ter que aprender como viver com ele, pois existem outras doenças que a gente nunca conseguiu extinguir de verdade. E em relação a mim mesmo, eu pretendo fazer faculdade, me formar e continuar na área que eu estou fazendo o curso atual, que é uma área que eu gosto. Se a gente for analisar a história, a gente nunca teve o desenvolvimento de uma vacina tão rápido quanto a gente teve hoje em dia. Então, graças à tecnologia, por exemplo, a gente teve a Pfizer, né, a Coronavac. Essas vacinas foram desenvolvidas em tempo recorde. Por exemplo, já pensou se a gente tivesse, na época da peste negra? Olha o exemplo que eu vou citar. Mas, a gripe espanhola, entende? O tempo que eles demoraram, quantas pessoas não morreram, porque faltou tecnologia. Graças a Deus a gente teve, cientistas excelentes na qual conseguiram descobrir, né, a cura para isso e tudo mais. Poxa, hoje em dia a gente tem que analisar a tecnologia e ver que, é uma bênção, porque realmente, se não fosse essa tecnologia, eu não estaria aqui, sem máscara, conversando com você,
a rua não estaria flexibilizada, as lojas não estariam abertas, entende? Então acho que foi muito importante. O que eu acho, agora para finalizar, o que eu acho sobre a evolução do mundo é que a gente vai evoluir e não vai parar tão cedo. De longe, a adolescente de moletom preto ainda sentada no campo. Atrás dela, rapidamente o dia vira noite e as folhas das árvores balançam. Com certeza a pandemia foi um dos momentos de maior insegurança que já passamos. E é difícil tirar algo de bom desse período. Porém, de alguma forma, esses anos nos trouxeram algum aprendizado, como a empatia pelo próximo e a necessidade de sempre seguir em frente, independente do que aconteça. Levanta-se, tira a máscara, suspira, olha para a frente e sorri. Sob o pôr do sol, ela corre pelo campo com os cabelos soltos ao vento. Maria Clara de Almeida Ramos, roteiro, bolsista do projeto Registros do Amanhã. Raios solares atravessam grandes copas de árvores que estão bem juntas. É difícil dizer somente um reflexo que a pandemia causou nos olhos, já que todos temos realidades e vivências diferentes. A jovem de cabelos compridos, cacheados, caminha entre cabanas de madeiras e passa por uma ponte de madeira entre árvores. Coloca a mão no guarda-corpo e encara as árvores. Entre as árvores, outra menina de cabelos curtos e camisa xadrez caminha. Em pé, a jovem de cabelos compridos e cacheados olha para cima em direção às copas das árvores com expressão pensativa. Entre as árvores e mata fechada, os raios solares. A menina de xadrez ainda caminha e sorri. Todos nós vamos levar algo desse período, e seja qual for, espero que possamos usar isso para nos tornar pessoas melhores. O lado externo de uma sala com janelas de vidro é revelado de baixo para cima. A menina de xadrez olha para frente e sorri esperançosa. Raíssa Moreira Musel, roteiro, bolsista do projeto Registros do Amanhã. Luciele Martins Soares Fogaça, roteiro, bolsista do projeto Registros do Amanhã. Em pé, na passarela de madeira, as três jovens conversam lado a lado em meio às árvores. Com a claridade do sol se pondo ao fundo, as adolescentes caminham pelo campo, abraçadas, se entreolham e sorriem. Essa cena é projetada em uma TV. Registros do Amanhã. Lei de Incentivo à Cultura. Apoio: ETEC, Prefeitura Municipal de Itapeva, Grêmio União Igual Projetos. Patrocínio: Grupo Maringá e Maringá Ferroliga. Realização: Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo. Operador de drone e câmera: Luiz Guilherme e André Nascimento. Assistentes de câmera: Luciele Martins, Maria Clara e Raíssa Moreira. Fotógrafa Still: Yuri Higuchi. Assistência de roteiro: Jéssica Fogaça e Yuri. Direção de produção: Admauro de Souza Nunes. Direção-geral: André Nascimento. Edição de arte: Nando Brook. Audiodescrição: Priscila Figueiredo e Gabriela Vansan. Consultoria Audiodescrição: Luciane Molina. Libras: Jesse Brandão. Coordenador-geral do projeto: Admauro.